Quais tipos existem? Existe o limite quando o x tende a um número qualquer, pode ser x tendendo a 2, x tendendo a 3, x tendendo a π, um número qualquer. Quando isso acontece, a gente chama de limite total. Agora, existem ainda os limites laterais, que é quando o x tende a um número qualquer com um expoente positivo. Então, não confunde expoente positivo com sinal positivo. Porque o x ele pode tender ao número -3 com expoente positivo. Quando o expoente é positivo, você lê à direita. Tem nada a ver com o sinal. Você vai analisar um pouco a direita do número. E existe ainda, né, o limite à esquerda, que é quando o expoente é negativo. Então, o x pode tender a 2 pela esquerda, o x pode tender a -3 pela esquerda. Aí você vai analisar um pouco à esquerda do número. Não tem nada a ver com o sinal. Mas presta atenção. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque confundiu isso aqui, ó. Quando o x tende a 0 pela direita e o x tende a 0 pela esquerda, aí o expoente positivo coincide com o sinal. Porque se você pensar algo muito próximo de 0 depois do 0, é positivo, né, gente? Então, nesse caso aqui, no caso do 0, 0 à direita é positivo. E 0 à esquerda vai ser sempre negativo. O 0 está no centro ali, né, entre o positivo e o negativo. Então, se você pegar um pouco à esquerda do 0, é sempre positivo. Agora, qualquer outro número além do 0, a direita ou a esquerda não altera o sinal do número. Então, você tem limite lateral à direita e à esquerda. Agora, como que você calcula o limite total? O total só existe se os laterais são iguais. Esse conceito cai muito nas provas. Então anota aí no seu caderno para você não esquecer e passar em cálculo de primeira. Se o limite à direita for igual ao limite à esquerda, então o total existe. Se o limite à direita for diferente do limite à esquerda, o total não existe. E ainda tem um quarto tipo de limites, que é o limite do tipo infinito. Aí agora, o x não tende a um número, nem à direita nem à esquerda. O x vai tender a infinito. O x vai tender a mais infinito ou a menos infinito. Isso não é número, né? Infinito é algo muito grande. O quão grande você quiser. Entendeu? Isso aqui é meio abstrato. E pode ser menos infinito. Imagina algo muito grande só com um sinal negativo. Então, na verdade, ele é muito pequeno. E, para você passar em cálculo de primeira, você não pode pensar em infinito à direita ou infinito à esquerda. Isso aqui não existe. É um erro muito comum, tá? Infinito à direita e infinito à esquerda não faz o menor sentido. Então, existem esses 4 tipos de limites e provavelmente vai cair um deles na sua prova. Ou vai cair com gráfico, a te dar um gráfico qualquer e pede para você calcular os limites, ou ele pede um limite de um desses 4 tipos e em vez de esboçar o gráfico, ela te dá a função f de x e você tem que calcular. Ou é com gráfico ou é sem gráfico. Tem essas variações também. Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Não entendo a aula da faculdade. Por que isso acontece? Isso já aconteceu com você? Põe aqui nos comentários. Quando eu fiz cálculo 1 lá em 2015, eu não estava entendendo a aula do professor. Tá? Mas isso aconteceu comigo porque eu cheguei 3 semanas atrasado. Eu cheguei 3 semanas atrasado por causa da documentação. Aí eu perdi muita matéria e ficou tudo acumulado, né? A matéria de cálculo acumulada. Então, você tem aula 1, aula 2, aula 3. Se você perder a aula 2, o professor faz uma revisão rápida, mas você não vai entender a próxima aula. E, mesmo que você esteja lá, vamos supor que você foi na aula bonitinho, sentou lá na primeira carteira, assistiu a aula 1, assistiu a aula 2, chegou na aula 3 e não entendeu nada.
Isso acontece por quê? Porque você viu a aula 2, mas ficou em dúvida. Você ficou em dúvida, você não entendeu direito. O professor explicou passo a passo, você ficou com alguma dúvida e, em vez de levantar a mão, foi para casa com dúvida. Ficou assim, depois eu vejo isso. Né? Na vez da prova eu dou uma revisada. Então eu vou chegar em casa, vou assistir um videozinho no YouTube e reviso essa matéria. Então depois eu pego o livro para revisar. Esse é um erro comum que está impedindo você de passar em cálculo de primeira. Se você está vendo a aula e surgiu alguma dúvida, pergunta a dúvida na hora. Tá bom? Não vai para casa com dúvida, porque isso aqui vira uma bola de neve. Você chega em casa com dúvida, pega o livro você não vai entender nada. Pesquisa alguma coisa no YouTube, só que quando você pesquisa algo no YouTube, normalmente é superficial demais e não tem especificamente aquilo que você está procurando. Então, por exemplo, você está querendo resolver um limite específico de uma função específica. É meio difícil você achar esse limite no YouTube, né? No YouTube tem tudo que você imaginar lá. O YouTube é mais geral. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que aprofundar mais. Tem que ser uma coisa mais detalhada. Então, assim, dica para você passar em cálculo de primeira. Tá em dúvida, o professor está explicando, ficou com dúvida, pergunta a dúvida na hora. Você não pode ter vergonha. Não importa se a dúvida é simples ou fácil, porque muita gente fica com vergonha pensando que o professor vai achar que você é burro demais, ou que você é burro demais, ou que você vai passar vergonha na frente dos colegas. Só que, gente, vergonha você vai sentir quando você não passar em cálculo de primeira. Tá? Para com essa bobeira e tira sua dúvida na hora ali com o professor. É obrigação dele. Tá? Se ninguém pergunta nada, sabe o que o professor faz? Matéria tá dada. Ele não vai voltar nisso aqui nunca mais. Aí ele já chega na aula 3, na próxima matéria, e já assume que está todo mundo sabendo. Então, muito cuidado com isso.